Olá, empresário, tudo bem? Nós somos da Gestor Moderno. Eu sou o Sidney. E eu sou a Andrea. Nosso propósito é ajudar o maior número de micro e pequenos empresários a atingir o seu maior potencial. Esse é o nosso podcast Papo de Empresário, um papo descontraído sobre negócios. Aqui nós não damos dicas, nós entregamos conteúdos práticos para gerar resultados para você e para a sua empresa. E vamos lá para a nossa vinheta. Muito bom. Andréia, conta pra gente por que de repente a Gestor Moderno resolveu criar um podcast e por que a gente está aqui hoje? Vamos lá, a gente quer chegar até os micro e pequenos empresários, aquele microempresário que 24 horas é pouco, Sidney, para ele. Sei. Ele precisa de mais tempo, ele é tomado pelas atividades diárias, então ele não consegue muitas vezes ou está em outro local. Então, esse é um canal que vai fazer com que ele consiga ouvir da onde ele estiver. Então, essa comunicação vai ser bem melhor, porque nós vamos, além de tudo isso, dar direcionamentos. É isso aí. Na verdade, o podcast Papo de Empresário, ele surgiu do nosso evento, né? Nós temos um evento que acontece uma vez a cada 2 meses. Começou uma vez a cada 15 dias, no meio da pandemia, quando começou. Depois nós passamos por uma vez por mês e agora nós estamos com uma vez a cada 2 meses um evento online onde nós reunimos empresários do Brasil inteiro e a gente fala sobre negócios, né? A gente ainda brinca, fala que é um papo VIP, porque a gente fala de vendas, inovação e parcerias. Mas tudo isso derivou dessa necessidade que o empresário tem, né, Andréia, de manter esse contato, de ter informação. É muito difícil, a gente não tem a informação para o micro e pequeno empresário. E pensando nisso, a Gestor Moderno decidiu, eu e a Andréia conversando numa reunião estratégica, falamos assim, vamos criar um podcast onde a gente possa realmente falar direto para o empresário, papo reto. Aqui a ideia não é ficar dando diquinha, aqui a ideia do podcast não é a gente ficar falando, dica, você quer dica, procura no Google. Aqui a gente quer realmente falar sobre gestão, falar sobre negócio. E é esse que é o intuito do podcast, ajudar o micro e pequeno empresário a ter resultados através de uma boa gestão. E a boa gestão vem da prática, vem do conhecimento e também vem da gente aprender com outras pessoas. E é isso que a gente quer fazer aqui. Mas, já que a gente está falando bastante, Andréia, qual que é o tema do nosso podcast de hoje? Bom, o tema é o empresário que faz tudo. Garanto que você está aí se identificando. Você é aquele empresário que faz tudo, mas tudo mesmo? Na verdade, isso é a grande maioria dos empresários, dos micro e pequenos empresários. Quando a gente está falando a Gestor Moderno, o nosso foco é atender micro e pequeno empresário. Aquela que a gente brinca muito, né, que são as eu-presas. Aquele pequeno empresário que tem um negócio que começou e normalmente, né, André, ele começa como um autoemprego. Ele precisa ter, de alguma forma, uma fonte de renda. Sim. E normalmente essa fonte de renda, ele vem ele começa a prestar serviço, ou ele começa um pequeno negócio, uma pequena indústria. Eu sempre trabalhei em marcenaria, então de repente eu vou lá, compro meia dúzia de ferramenta e começo a montar minha marcenaria. Ou sempre trabalhei com pedra, com mármore, e aí eu compro 2, 3 ferramentas, equipamentos e começo a minha marmoraria. E é normalmente assim que a grande maioria dos micro e pequenos empresários começa no negócio, né? Criando um autoemprego, criando uma fonte de renda para poder se manter, para poder se sustentar. Exatamente. E aí a gente depara com várias dificuldades ou desafios que é empreender. Então, como você abre como um autoemprego, como eu não vou mais depender de outra pessoa, que é dos motivos, né? Então, eu consigo exercer aquilo, mas aí eu acabo me espelhando naquela empresa que eu trabalhei, então eu venho com aquilo que eu aprendi. Ou eu fiz uma formação
né? Tenho uma profissão, saio da faculdade e abro um negócio também. E aí o que acontece, né? O que vai acontecer? Eu vou estar no operacional, porque eu entendo, eu estudei aquilo, eu entendo aquilo, ou eu trabalhei com aquilo e eu vou fazer aquilo. Então, onde a gente fica mais? Uma na nossa zona de conforto, que é o que a gente sabe fazer, é o mais fácil. E aí, o que vai acontecendo? Eu começo sozinho, meu autoemprego. Então, eu vou atendendo um cliente, eu vou vendendo um produto, independente da sua área de atuação. Então, você começa sozinho. Então, você vai atender, você vai produzir, você vai vender, você vai pagar as contas, você vai receber, vai entregar o seu produto, sua prestação de serviço. Você vai começar a fazer tudo sozinho. Aí você consegue 1, 2, 3, vai aumentando essa demanda. Gente, ó, e uma coisa importante, né? André tá falando, né, sobre essa característica de começar uma pequena empresa, mas isso é muito comum, é mais normal, é mais comum do que a gente imagina. Não é porque é comum que é a melhor forma que tem de se fazer as coisas, mas é só para deixar claro que não tem nenhum erro em fazer e começar as coisas sozinho e de repente você empreender. 90% dos negócios do Brasil vem ou advém de micro e pequenas empresas. Então, nós somos a maioria das empresas aqui do Brasil. As empresas que vão lá, que abrem um negócio, que começam como autoemprego, começam normalmente com a prestação de um serviço ou com a fabricação ou comércio de algum produto específico. E isso é extremamente comum e é a realidade da maioria dos empreendedores brasileiros. Tá? Então não tem nenhum problema. O que a gente quer mostrar para vocês é essa história, esse começo do micro e pequeno empresário, do negócio, né? De começar um negócio através de um autoemprego. E aí quando ele começa com esse autoemprego, né, André, ele está lá, ele fazendo tudo. Então, exatamente, sou eu que vendo, sou eu que faço o orçamento, sou eu que faço a prospecção, sou eu que visito o cliente, sou eu que fabrico o produto, sou eu que executo o serviço, sou eu que cobro, né? É meio que você está jogando futebol sozinho, né? Você cobra o escanteio, corre na área, cabeceia, perdeu a bola, corre para agarrar no gol e é assim que vai funcionando a micro e pequena empresa. Tá? E como eu digo, é igual eu faço uma comparação, né, uma analogia, quando você vai ser pai, vai ser mãe, você está fazendo o melhor que você pode para educar o seu filho e sua filha. Quando você abre uma empresa, você vai fazer o melhor, é seu, você quer crescer, você quer fazer, mas nem sempre o que a gente faz, né, vai ser tão assertivo. Então, essas dificuldades, essa falta de força, ou esse sentir sozinho, né, faz parte, mas a gente tá aqui para o quê? Para acalentar, para mostrar para vocês, ok, estou me identificando, é isso que acontece comigo, mas como eu posso fazer para melhorar, né? Sim, aí vem a evolução. Mas antes da evolução, vem a grande questão para a microempresa, que é que hora que eu começo a crescer? O grande problema é o seguinte, Andréia, normalmente, né, o pequeno empresário ele começa, ele presta um bom serviço, né? Ele vai lá, ele executa, ele trabalha direitinho, ele entrega tudo no prazo, faz um serviço de qualidade, tudo de primeira. E aí vem a vantagem e a coisa boa do bom atendimento, porque aí você passa a ser indicado. As pessoas te indicam, as pessoas te referenciam, e você começa a pegar um serviço, de 1 vira 2, do 2 vira 4, de 4 viram 8, e a gente vai começando a crescer e aumentar o volume de atendimentos. E aí vem, né, o que a gente brinca muito nos nossos clientes, que é a tal da dor do crescimento. Exatamente. Que assim, sozinho eu não dou mais conta. Eu não consigo mais dar um passo, crescer mais. Eu atingi o meu limite, seja o meu limite de produção, seja minha capacidade, né, produtiva, minha capacidade de atendimento aos clientes, seja minha questão de tempo propriamente dito, né? Eu não tenho mais tempo para fazer mais nada, então eu não consigo mais pegar cliente. Só que aí, para não perder cliente, a gente começa a querer aumentar a empresa. E aí, normalmente, como é que a gente aumenta a empresa?
ou a gente conversa com um conhecido, com um amigo, com um cunhado, com o primo, com um vizinho, e aí vai trazendo gente para trabalhar com você. Né? Aí pega a esposa, né? Normalmente as empresas Sim. funcionam assim, né, André? A esposa vai fazer o financeiro, nunca fez financeiro na vida, mas aí lá para a empresa para fazer o financeiro, sabe por quê? Porque eu confio, né? E aí começa a fazer o financeiro e aí bota um funcionário, às vezes desqualificado, sem treinamento, alguém que era para ajudar, sabe? O primo da tia do vizinho que começa a querer, e aí traz para dentro da empresa. E aí começa a vir o problema. Sabe por quê? Porque aí você já não tem mais um autoemprego, você já começa a ter uma estrutura, você já começa a ter pessoas, você já começa a ter um financeiro, dinheiro entrando, dinheiro saindo. Eu já preciso começar a ter uma entrada de capital suficiente para pagar os meus custos, porque eu já posso ter custo fixo. Até então eu trabalhava de casa, no fundo do quintal, ou na garagem emprestada de alguém. Não, aí eu já tenho que pegar algum lugar, tenho que alugar um prédio ou uma sala. Eu já tenho meu funcionário que eu preciso pagar. E começa a vir outras questões, que é o quê? Contratar, gerenciar. O que você mais gosta de fazer, que é ir lá executar o produto, executar o serviço, tá lá no cliente, às vezes você começa a fazer menos. Por quê? Porque eu tenho que pensar em resolver problema. Eu tenho que ir lá, o gerente do banco liga e fala assim, ó, a conta tá negativa, precisa cobrir. E aí eu tenho que correr atrás de coisas. Eu tenho que correr atrás de resolver problemas. Aí eu deixo de ser um prestador de serviço, eu passo a ser um resolvedor de problemas. E é isso, essa sensação, a gente não sabe lidar, assusta, né? Mas você enfrenta porque você vendeu o seu produto ou sua prestação de serviço você tem que realizar. E aí você vai começar a ter algumas dificuldades nesse crescimento que a gente chama nessa dor de crescimento, porque vai tomando uma proporção que você não sabia, que você não sabe lidar, não foi ensinado, não é ensinado, não é feito nada, e a gente vai lidando com isso, e muitas vezes a gente vai achando que isso é normal também, e vai enfrentando, porque você conversa com, é igual, nossa, que sufoco, tô com problema com o funcionário, nossa, não tô sem dinheiro, e aí a gente acha que isso é algo normal, mas não é, a gente pode sempre estar ali buscando melhorias. E o que acontece? Como você é a pessoa que entende o negócio, você fica lá naquele operacional para que coisa vá acontecer. Mas eu preciso estar ali porque senão não vai acontecer, não vou entregar para o meu cliente, que vai ser aquela sensação. E aí você acaba delegando para outras pessoas, como o Sidney falou, você vai contratando tudo e essas pessoas não são tão qualificadas também, e aí por uma certa confiança você vai trazendo para sua empresa e elas vão fazendo o que pode, mas o que elas podem muitas vezes não é o que deveria ser feito, como poderia ser, e as coisas vão se complicando e você tá lá na execução. Então, a gente vem mostrar que o empresário que faz tudo, faz, mas ele tem que cada vez mais ir migrando para o quê? Para a gestão como um todo da empresa. Porque se você ficar só na execução, você não vai ser, desculpa falar, é difícil, mas você não vai ter uma empresa de sucesso. Porque você está somente na operação. Ah, mas eu não consigo. Não, você não vai conseguir por muito tempo, muitos anos sair do operacional. Não vamos aqui falar coisa, não é nada, mas também não tem mimimi. Você dá para fazer os dois, dá, mas vai migrando, começa, eu tenho trabalho de segunda a sábado. Então vamos lá pra gente dar também como que eu vou fazer. Vocês estão falando, eu tô identificando, mas como? Como que eu vou fazer isso? Antes da gente chegar no como, que aí você vai ficar mais um pouco no podcast, você vai nos ouvir mais um pouco. O que acontece, né? Quando a gente passa a ser o empresário operacional, o empresário faz tudo, a gente começa a enfrentar os grandes desafios. Por quê? Porque se eu tô lá no cliente, né? Eu tenho uma empresa de instalação elétrica, eu tô lá no cliente, em cima da escada,
passando o fio lá no forro para fazer uma ligação elétrica, quem está cuidando da minha empresa? Quem está fazendo, quem está resolvendo o problema, quem está prospectando o cliente, quem está ajustando coisas do financeiro? Aí a gente começa a delegar coisas, ou melhor, ao invés de delegar, a gente faz um processo que é o delargar, né? Eu delargo para alguém. Então eu coloco lá a minha esposa para fazer. Tudo bem que a minha esposa é extremamente eficiente na parte financeira, a minha. Ela é consultora financeira. Mas a grande maioria dos clientes pega e traz a esposa. Por quê? Porque é a pessoa que confia, mas nunca fez um financeiro na vida. E aí faz do jeito que acha que tem que fazer. Bota lá quanto entrou, quanto saiu e faz uma continha de mais ou menos. E financeiro vai muito além de mais ou menos, né, Andréia? Financeiro é número, é indicador. Ah, mas é que eu confio. Eu prefiro ter uma pessoa competente do que uma pessoa confiável. Competente, ele sabe o que está fazendo. Confiável, não necessariamente sabe. Ah, mas se a pessoa é competente e se ela não for confiável? É só você conferir. Né? Vou lá fazer o financeiro. Entradas, saídas, tá, tem um saldo, eu vou lá e confiro. Eu não preciso confiar no meu financeiro, eu preciso conferir o meu financeiro. Então, é preferível ter alguém competente do que alguém confiável. Nós não estamos falando, né, Cid, que não tenha pessoas diferentes disso, ou porque você não possa criar habilidades. Mas na maioria das vezes acontece isso que o Sidney está falando. Então, demora-se mais até criar essa habilidade, né? Então, porque a pessoa também, como você, está ali iniciando algo que nunca fez. Né? Então, esse é o alerta, né? A gente não está aqui para julgar ou para falar, nós estamos aqui realmente para ajudar vocês. E esse ajudar é falar a verdade, falar algo que pode ser doído muitas vezes. Então, realmente, quando a gente passa a ter uma empresa, né, a gente saiu do autoemprego, então aqui a gente já está falando para aquele microempresário que já está saindo do autoemprego. O autoemprego é aquele assim, eu sou marido de aluguel, então eu vou lá e presto serviço na casa de alguém, faço instalação elétrica. Eu trabalho sozinho, então o dinheiro que entra é meu, eu gasto, eu não tenho custo. O custo é o material que eu comprei, mas eu já dei a notinha, o cliente já me pagou, já paguei o depósito, e tá ótimo, né? Eu tenho meu autoemprego. Aí, de repente, eu resolvo montar uma empresa de maridos de aluguel. E aí eu passo a ter funcionários, aí esses funcionários vão trabalhar nos clientes, aí eu preciso treiná-los para que eles atendam bem o cliente. O cliente vai pagar para mim, eu tenho que pegar esse dinheiro, tirar o que é pago para um custo variável, ou seja, para os produtos que eu comprei dos meus fornecedores. Eu tenho que tirar uma parte que vai para os custos fixos, ou seja, aquilo que vai pagar os funcionários. Eu tenho que pagar um monte de impostos, outras coisas. E aí, percebe como começa a aumentar a complexidade da gestão do negócio? Então, eu quero dar um passo a mais, eu quero criar realmente uma empresa, pode ser uma microempresa, mas eu quero ter uma empresa, sair do autoemprego e ter uma empresa, eu preciso tirar um tempo para cuidar da gestão, para cuidar da estratégia. Quer dizer que não pode ser minha esposa que faça? Pode, gente, claro que pode, desde que ela saiba ou aprenda a fazer e faça bem feito. Sidney, eu não gosto de fazer financeiro, nunca gostei de fazer financeiro, seja na minha empresa, seja no meu negócio, eu nunca gostei de fazer financeiro. Ótimo, você pode até não gostar, mas você precisa saber o que é. Você precisa saber porque eu tenho que cobrar. É a mesma coisa, eu não sei fazer o meu serviço, eu aprendi a fazer o serviço, alguém me cobrou para fazer esse serviço e eu aprendi a fazer bem feito. A mesma coisa vai funcionar para o financeiro, a mesma coisa vai funcionar para o administrativo, a mesma coisa vai funcionar para a estratégia. É uma questão de aprendizado. Ser empresário é uma questão de aprender a rotina de ser empresário. Ninguém aprende a ser empresário. Nós fizemos, né? Faculdade de Administração de Empresas, eu sou psicólogo, fiz Faculdade de Administração de Empresas, a Andréia fez Administração, Gestão Estratégica de Negócios, e em nenhum dos cursos, inclusive de MBA, ensinou a ser dono de empresa, ser um empresário. O ser empresário, a gente precisa aprender. Então, não é que você, como que eu... Não, é um aprendizado constante. A gente precisa aprender, precisa estar disposto a aprender.
ouvir coisas que realmente vão me ensinar a fazer. E lembrando que você não vai fazer só isso, né? Pensar na gestão da sua empresa, em sair um pouco do operacional quando ela ficar grande, porque a empresa, toda empresa grande, ela foi pequena um dia e ela começou a fazer isso para ser grande. Então, não fiquem com aquelas crenças limitantes ou aqueles mitos, né, de achar eu sou pequeno e é assim mesmo, tá? Isso, de novo, vai ser duro, mas é desculpa. Então vamos lá, aqui e eu vamos falar coisa prática. Ah, vocês estão falando, me identifiquei. É aquilo que eu falei. Você tem, sei lá, trabalha de segunda a sábado. Você tem 6 dias. 6 dias na semana. Quanto tempo dessa semana você vai dedicar para olhar os seus números, para conversar, para ver o que está acontecendo, o que precisa, né, para sair daquela sua operação? O que você vai fazer? Ó, de 6 de um dia, meio período, vai devagar, mas vai. Ah, mas nossa, mas eu não consigo nem respirar. É tudo foco. Você hoje não consegue respirar porque você não está dando a importância para aquilo que precisa. Você está correndo atrás da circunstância. Quando a gente está na circunstância do cliente, dos funcionários, da chuva, do que acontece, que é o problema. Juro que eu achei que você ia falar que tá correndo atrás do rabo, mas é mais ou menos essa mesma sensação. Você já viu o cachorro correndo atrás do rabo? Ele corre, corre, corre e não sai do lugar e cansa, né? Porque fica rodando. E é exatamente essa analogia. Quer ver um negócio? Deixa eu fazer uma comparação. Quando a gente fala de Apple, ou quando eu falo de um nome Steve Jobs, todo mundo associa a empresa, a Apple, iPhone, produto de qualidade, uma das empresas mais valiosas do mundo. Agora, se eu falar para você, você conhece o Steve Wozniak? Não sei se é assim que pronuncia. Acho que sim. Se não for, fica sendo. O Steve Wozniak. Conhece esse cara? Já ouviu falar esse nome? Não? Puta, ele era o sócio do Steve Jobs, ele era o outro Steve. Ele era o cabeça pensante da empresa. Foi ele que desenvolveu o Apple One, o primeiro computador da Apple. Foi ele que, junto com o Steve Jobs, começou o negócio. Ele era o técnico, ele era o cara que executava, ele era o que estava lá com a mão na massa, ele era o gênio por trás da Apple. Só que a gente lembra do Steve Jobs por quê? Porque ele é o cara que cuidava da estratégia. Ele era aquele cara que cuidava do marketing. Ele é aquele cara que ia vender os produtos. Ele é aquele cara que saía de trás da mesa e tomava a frente. Tinha estratégia, pensava no negócio de uma forma diferente. O outro era o gênio. O outro era o cara que executava um serviço como ninguém. Ele conseguia arrumar o computador, ele conseguia desenvolver todo o sistema, desenvolveu todo o sistema operacional, o computador inteiro, mas ninguém lembra dele. Quando você fala de Apple, vem na cabeça o Steve Jobs. Inclusive o Jobs já morreu e o Wozniak ainda está vivo. Mas a gente, mesmo assim, ainda lembra não do técnico, não do cara que estava ali na execução. A gente lembra do estrategista. A gente lembra do cara que era o rosto da empresa. Então, quando eu olho para a minha empresa, quando você olha para a sua empresa, quem é o rosto da sua empresa? Quem que é a empresa, quem que ele vê? Ele vê o estrategista, o empresário, ou ele vê o cara que está na serra cortando móvel? E nada contra quem está atrás da serra cortando móvel. Todo mundo começa por algum ponto. Mas a empresa, ela vai ser vista e vai ser lembrada não pelo executor, mas sim pelo estrategista, pela aquele pessoa que realmente vestiu a camisa da empresa e que está lá na frente. Às vezes a gente fica perdendo tempo ou investindo o nosso tempo, para melhorar um pouquinho essa fala. Eu fico investindo mais o meu tempo em ser um executor do que ser um empresário. Tá? Então vou pegar um exemplo. Eu tenho lá uma marcenaria e eu tô lá, dono da empresa, eu tô lá na serra serrando a madeira, cortando chapa para fazer caixa, para fazer os móveis. Eu consigo pegar um marceneiro, pagar o salário de 2, 3 mil reais para ele por mês
E eu, estrategista, empresário, estou atrás de cliente, prospectando, fazendo parcerias, visitando arquitetos, visitando construtores, oferecendo o meu produto. Onde eu vou ser mais útil? Ali na serra, fazendo o trabalho operacional e braçal de ir lá e cortar a madeira, ou em estar na estratégia pensando como que eu trago dinheiro para dentro da empresa, como que eu consigo vender mais, como que eu reduzo os meus custos. Percebe? Não sei se isso ficou claro, André. Eu consegui deixar claro esse exemplo. Ficou, e a gente traz essa reflexão. Que seria da Apple se fosse só. E agora o outro Steve, que eu não vou saber falar. Wozniak. Pode ser que não teria algum, por conta dele ser muito bom, mas não teria esse sucesso todo. É isso que a gente quer propor para vocês. O operacional, ele é importante também? Mas é isso que o Sidney falou, tem outras pessoas que conseguem fazer. Né? A empresa, eu sempre falo, ela é a cara do dono. Então, o cliente quer ver o dono, a gente precisa estar à frente. Então, hoje, a proposta é vocês refletirem e começarem a pensar, sim, com essa possibilidade. Ai, mas eu não... Né, às vezes eu escuto, eu não tive estudo, eu não... Não tem isso, gente. A gente vai... Vocês vão lá, nós vamos aqui, todo mundo está aprendendo a ser empresário, mas o que você tem que fazer? A hora que essa dor do crescimento, essa coisa aconteceu, você tem que estar por dentro de tudo. A empresa, ela tem várias áreas, né? E a gente tem que ir entrando cada uma delas. Você já sabe operacional, então você pode cobrar quem tá fazendo. Olha que maravilha, né? Porque se a pessoa ou não tá fazendo certo, ou tá falando que aquilo não dá, você sabe? Não, pode sim. E aí você vai para a parte estratégia, que é isso que o Sidney falou. Vou fazer o comercial, vou atender o cliente, vou ver o meu financeiro, vou fazer o processo da minha empresa. Então, é isso que a gente vem. O empresário faz tudo? Faz. A gente chama de eu-presa? Mas pode ter certeza que você vai conseguir. E é legal isso que a Andréa falou. Começa com uma eu-presa. Eu mesmo fazendo tudo. Perfeito. Faz parte do aprendizado. Faz parte do processo de se tornar uma empresa. Toda empresa começa pequenininha. Não importa o tamanho que ela tem hoje. A Apple começou na garagem dos pais do Steve Jobs. O Google começou na garagem. O Facebook começou no dormitório de uma das faculdades lá dos Estados Unidos, onde 3 ou 4 estudantes foram lá e resolveram montar o Facebook. Então não importa o tamanho da empresa hoje, todas elas começaram pequenininho. O que a gente não pode fazer é continuar com um pensamento de empresa pequena. Aquele pensamento de que, eu mesmo vou lá, eu mesmo faço, eu executo, eu subo na escada, eu corto a madeira, eu tô lá na serra da minha marmoraria, eu tô cortando vidro, eu tô no balcão da loja. E eu não tô falando que tem alguma coisa errada com esse tipo de profissão. Só que a gente optou por ser empresário. E ser empresário vem com todas as outras responsabilidades, que é a história, né, Andréia, de vai lá, de gerenciar, eu não sei cuidar dos números. Tudo bem, você não precisa estar na frente de uma planilha lançando número. Alguém pode estar fazendo isso para você. Porém, você é a pessoa que precisa conferir os números, saber se o que está faturando é suficiente para pagar seus custos, se o preço que você está cobrando é um preço que realmente paga todos os seus custos da sua empresa. Isso faz parte de ser empresário. Então a gente precisa dar esse passo para a gente poder realmente sair de um negócio, de um alto emprego e se transformar numa empresa, embora que isso vai ser tema para um outro podcast. Exato. Mas esse que a gente quis dizer é o empresário que faz tudo. E na verdade quem quer fazer tudo acaba não conseguindo fazer nada direito. Faz tudo um pouquinho, mas não faz nada intensamente ou focado numa única questão. A consequência disso, né, de você estar só no operacional, é aquela sensação que você trabalha e não ganha nada. Porque você não está gerindo, então você não sabe o que é mais rentável na sua empresa. Pode ser o que você vende mais, mas não quer dizer que é o mais rentável. Não quer dizer que você está tendo lucro. Como que se você está lá, quem está fazendo os seus custos? Você está fazendo um preço que você fazia lá no início,
que agora você já colocou funcionário, você já fez isso, já aumentou, já é outra. Então, você vendo como são as consequências de estar no operacional é muito alto, né? Então, por mais que a gente não ache, sim, é muito alto. Então, por isso essa sensação, né, de sempre trabalhar, mas gente, eu não vejo dinheiro, mas eu vendo. Você realmente vende, você entrega, mas você não tem lucro. Porque a gente não olha os números, né? O que a Andrea falou antes, eu trabalhava sozinho, então todo o dinheiro que entrava era para mim. Agora, parte do dinheiro vai para pagar aluguel, mão de obra, folha de pagamento, fornecedor, impostos, contador. Tem um monte de coisas que preciso pagar e que eu pago antes de me pagar. E aí eu trabalho e nunca sobra dinheiro. Mas a gente falou, né, Andréia, como que a gente pode pegar e começar a sair do operacional? Porque aí a gente falou que vai falar de coisas práticas, de sacadas, não é dica. São sacadas que realmente a gente pode usar no dia a dia. Como que a gente pode pegar, Andréia, e sair desse operacional? Eu tô lá trabalhando, eu tô lá na serra da minha empresa, eu tô lá cortando vidro, eu tô lá em cima da escada trocando uma fiação. Como que eu faço para sair do operacional e começar a migrar para o estratégico? Vamos lá, eu vou dar aí uma sugestão assim para vocês, para rapidamente vocês saírem depois de ouvir daqui e fazer. Primeira coisa é você ter, se você já tem uma estrutura aí, é você ter essa comunicação com a sua equipe, com seus colaboradores, tanto de produção como de administrativo. Essa comunicação que a gente chama de reunião, que mundo fala, essa reunião não leva a nada, mas ali porque você vai começar a entender e começar a cobrar por aquilo que as pessoas foram contratadas. Elas têm as atividades delas, as responsabilidades delas. Sabe uma coisa, André, te cortando já? É assim, muita gente contrata pessoas, contrata colaboradores, começa a trabalhar com outras pessoas, mas não falam exatamente o que querem, o que esperam daquela pessoa. Eu já vi empresas em que o funcionário fica lá parado esperando que o dono venha e fale, não, hoje você vai fazer tal coisa, amanhã você tem que fazer tal... E se não tem ninguém que fale o que precisa fazer, a pessoa não sabe o que tem que fazer. Sabe por quê? Porque nem o próprio empresário sabe, ele vive só o dia de hoje. Amanhã eu penso depois. Então, isso que você falou, às vezes você tem uma reunião estratégica, vai que seja uma vez por semana. Reúne, sei lá, na segunda-feira de manhã. Gente, essa semana a gente tem o projeto A, B, C, o projeto da casa da Mariazinha, do Joãozinho, do Pedrinho. Então, você vai pegar a casa da Mariazinha, vai fazer isso, eu vou na casa do Pedrinho, o do Joãozinho a gente faz junto porque é maior. Sabe, definir coisa, quem vai fazer o quê, né? Nem isso às vezes tem, né, André? Isso, essa a comunicação, né, interna ali, ela é essencial. Então, você começa com essas reuniões e aí você volta ou na semana seguinte, no dia seguinte, você vai começando devagar. E aí você vai cobrar aquilo que foi proposto, que foi decidido na reunião. E aí você vai começar a entender o funcionamento da sua empresa. Então, aí é onde começa tudo. Então, saindo daqui, você está ouvindo, assistindo, você faça isso que você já vai sentir uma grande melhoria na sua empresa. Então, uma reunião, pelo menos uma reunião semanal com a equipe. Sabe uma outra coisa que poderia também começar a fazer, Andréia? Começar a controlar o seu financeiro. Mas eu não sei o que faz. Não importa se é você que faz, se é sua esposa que faz, se é o filho que faz, se é o papagaio, o periquito ou a tartaruga. Não importa. Você vai começar a olhar o seu financeiro todo dia. Não importa a forma que você vai fazer, num papel, numa Pode ser no planilha, caderno, pode ser numa planilha, pode ser num software mega power caríssimo, não importa. Todo dia você vai olhar o seu financeiro. Quanto tempo demora para olhar o financeiro, Andréia? Vai depender muito ainda da sua operação, mas gente, se você fizer todos os dias, é 15 minutos. Não, só para olhar, não tô nem falando de lançar, tem tá. alguém lançando para mim. Eu só preciso ir lá e conferir para ver se o financeiro tá batendo, se tá certo, se tem coisa para pagar hoje. Gente, uma análise mais detalhada, 10 minutos você faz isso. Gente, a gente já tem cliente que esqueceu de pagar a conta, e cortaram a energia porque esqueceu de pagar a conta. Sabe por que esqueceu de pagar a conta? Porque põe na gaveta.
E se pôs na gaveta e não viu, passou. Aí lembrou quando cortou. Aí tem que esperar 48 horas, sem produção, sem isso, porque esqueceu de pagar. Gente, conferir financeiro é 10 minutos você leva por dia. Se você não tem 10 minutos para olhar o financeiro, que é o coração da sua empresa, você vai fazer o quê? A gente fica muito preocupado com as vendas, que a gente chama que é o pulmão, né? Que faz a gente respirar. Mas as finanças ali é o coração. Então, vocês ficaram com essa sugestões aí, que na verdade, gente, eu falo sugestões, mas é o que a gente vive, né? A Gestor Moderno, ela tem 10 anos, né? Nós vamos completar. Então, é algo que a gente traz do dia a dia, né? Então, essa comunicação que a gente trouxe através do podcast aqui para vocês, nesse primeiro, a gente está muito feliz, porque a gente quer atingir o maior número, né, de micro e pequenos empresários, sim, porque a gente sabe da necessidade, sabe que é matar um leão por dia, mas é possível fazer tudo isso. Você tá aí nos escutando, dá sim, e a gente tá nesse propósito mesmo de ajudar vocês. A gente está lá na prática, a gente visita cliente todo dia a gente tem cliente. Ou eu, ou a Andréia, ou às vezes nós dois juntos, a gente está todo dia em cliente, seja presencial, seja online. Então, assim, não é conversinha de consultor de livro que estudou e viu na... Não, é coisa prática. E o que a gente está falando para começar, para usar esse podcast da melhor forma possível. Acompanha toda semana. Toda semana vai ter sacadas e sugestões para você implementar no seu dia a dia. Então, a sacada que você vai tirar desse podcast. Então, para deixar nós dois felizes, né, Andréia? Uma reunião com a sua equipe. Mas minha equipe sou eu mais um. Não importa. A sua reunião pode ser você sozinho. Mas um dia por semana, você vai pegar você, sua equipe, sentar e ver o que tem de pendência para essa semana. Como foi a semana anterior? O que ficou faltando da semana passada? E o que eu tenho para fazer essa semana? Normalmente você faz isso logo no comecinho da semana, na segunda-feira. Isso. E todo dia, 10 minutos para olhar o financeiro. Eu não gosto. Faz de manhãzinha. Chega na empresa, antes de chegar todo mundo, normalmente o empresário, o dono é o primeiro que chega. Vai lá, abre a sua planilha, seu controle, seu caderno, seu sistema e olha o financeiro. Eu não sei. Pede ajuda para quem sabe. Mas você precisa entender seus números. O que tem para receber, o que tem para pagar, como que está o caixa e se eu tenho minha previsão até o final do mês, como que eu vou conseguir honrar minhas contas. Olha o seu financeiro. Todo dia, 10 minutinhos, olha o seu financeiro. E uma vez por semana faz uma reunião com a sua equipe, que também não vai demorar mais do que meia hora para ver as pendências, o que tem para fazer essa semana e ouvir um pouquinho do que cada um tem, das dificuldades que cada um está tendo no dia a dia. É isso aí. Como a gente acabou não falando, né? A Gestor Moderno é uma empresa de consultoria empresarial focada em micro e pequenos empresários para gerar resultados, né? E a gente trabalha muito de forma prática. Então, você vai ter também nesses podcasts essas ações, né? Que a gente deu para você executar. Prática, porque a gente trabalha muito com praticidade. O dia a dia do pequeno empresário é corrido, a gente sabe. Então, coisas práticas que você consegue colocar aí na sua rotina. É só ter foco, porque a hora que a gente tá ali com o ganho, vem um cafezinho, a gente acaba se distraindo ou entra nas redes sociais, uma coisa. Então, foco que vocês conseguem. A gente trabalha muito de forma personalizada, então a gente entende o que cada um de vocês ou já passou ou virá passar, porque a gente está diariamente, né, Sidney? É isso aí, Andréia. Então, fica por aqui hoje o nosso podcast. Espero que você curta esse podcast, que você nos acompanhe semanalmente. Nós temos um áudio novo aqui, não sei por onde você está nos ouvindo, seja aqui pelo YouTube, seja aqui no Instagram ou também aqui pelo Spotify. Vamos encerrar como a gente encerra o vídeo do YouTube, Andréia? Bora! Então vamos lá. Foco, força, fé e... até!